episódio, mas hoje é uma introdução. E quando a gente abre esse livro, que a gente chama carinhosamente de Manual de Vida, a gente se depara lá na carta, no livro de Judas. Judas, não o Iscariotes, aquele que traiu Jesus, mas outro Judas. Lá no verso 3 ele diz o seguinte, olha só que interessante. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. É interessante que quando Judas fala dessa fé, ele está tratando de um marco. Essa fé, ela estabelece um marco, e essa fé é um marco que eu quero simbolizar aqui, um marco que nós chamamos de fé doutrinária. O que é a fé doutrinária? É a fé onde nós declaramos o que nós cremos. É uma confissão de um conjunto de declarações que relatam o que nós acreditamos, no que nós cremos. Essa é a fé doutrinária. É sobre isso que Judas está falando aqui. E é interessante porque toda a igreja, ou toda a comunidade de fé, ela possui, de certa forma, uma confissão, uma declaração doutrinária. Se não escrita, né? Pelo menos em sua atitude. Nós, por exemplo, nós temos uma declaração de fé. E vocês, se procurarem, né, nos nossos documentos, vocês vão ver lá que existe uma declaração de fé relatando ponto a ponto o que nós, como comunidade viva, cremos. E aquilo que nós cremos é refletido na maneira como nós agimos. Porque nós agimos conforme aquilo que cremos. Então, existe esse ponto de fé que está muito ligado, talvez, à questão institucional, à questão religiosa. Muitos estabelecem este marco da religiosidade na sua vida, da religião na sua vida. Então, existem coisas que você crê. Talvez você creia como um cristão católico, talvez você creia como um cristão evangélico, talvez você creia como um espírita, talvez você creia como um bandista, enfim, são doutrinas, ensinamentos de fé, marcos de fé que você estabeleceu na sua vida. E essa é a fé doutrinária. Mas a Bíblia também fala de uma outra forma de fé, de um outro jeito de nós entendermos. E aí eu lembro da minha mãe. Estou com uma saudade dela, tem um tempão que eu não dou um abraço nela. Eita! Mas eu lembro da minha mãe. Minha mãe, minha conselheira, a pessoa que me encaminhou nesse caminho de fé. Em certa ocasião ela virou para mim e falou assim: Alexandre, você acredita de fato, você crê que Deus é um só? E, lógico, nascido em um berço cristão, ensinado nos caminhos do Senhor, aprendendo a palavra, o manual de vida, é óbvio que eu disse que sim, claro, mãe. Eu creio profundamente que só há um Deus. E então ela falou: tá bom, filho, então agora faça o seguinte, abra lá em Tiago 2, o verso de número 19, e leia para mim o que está escrito lá. Então, quando eu abri esse texto, eu me deparei com essa frase. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e estremecem. Ufa. E aí, quando eu me deparei com isso, eu falei: uau, caramba. Então, essa fé não é uma fé legal. Essa fé não é uma fé... Eu preciso encontrar uma outra maneira, uma outra fé, que essa não está boa. Essa não está de acordo com aquilo que se espera. E então, essa é a fé que a Bíblia chama de uma fé, um marco de fé, uma fé inoperante.
Sabe aquela fé que a gente costuma dizer, as pessoas mais antigas, não a gente, né? As pessoas mais antigas costumam dizer o seguinte, poxa vida, não tem um bendito cristão aqui para me ajudar com isso. Alguém já ouviu essa frase? Já? Pois é. Essa frase não está se referindo à pessoa que teve uma experiência real com o Cristo vivo, mas a uma pessoa, um ser humano normal, que crê em qualquer coisa. Então é apenas uma frase de efeito. É apenas uma frase que simboliza uma fé inoperante. E isso significa, eu me lembro que alguns estudos do IBGE, quando tinha aquela pesquisa, falava assim, qual a sua religião? Era muito comum termos lá as escolhas e aí tinha assim, católico, aí falava assim, praticante ou não praticante? Lembram-se disso? Hoje em dia é assim, você é evangélico? Sim. Praticante ou não praticante? Você é cristão? Sim. Praticante ou não praticante? Porque hoje, no nosso meio, na sociedade, nós temos esses dois tipos de fé. A fé inoperante. A fé que não produz resultados. A fé que não tem atitude. A fé morta. A fé que está lá em Tiago, capítulo 2, o verso de número 14 a verso de número 17. Você pode ler comigo, você pode olhar e ver. Olha só o que está escrito lá. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem atitude, obra, ação? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiver necessitando de roupas e do alimento e de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimenta-se até satisfazer-se, sem, porém, dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de atitude, de obras, de ação concreta, está inoperante, morta. É isso que o texto bíblico está nos dizendo. Nós temos marcos na sociedade, marcos de fé. Pessoas que estão vivendo uma fé meramente doutrinária, meramente religiosa, seja qual for a sua religião. Outros que estão vivendo uma espécie de fé inoperante. Esse é o marco da sua vida e ele permite que isso seja o parâmetro até onde ele pode chegar. Mas existem outras pessoas que talvez experimentam algo que eu costumo dizer que é ainda mais complicado. Eu costumo dizer que é ainda mais difícil de lidar, porque é uma descrição da fé que vem de um texto muito difícil de ser lido e ser encarado. E essa fé é a fé operante. O Alexandre, a fé operante? Sim, a fé operante. Mas uma fé operante falsificada. A gente lida com muitos produtos falsificados, né, no mercado, tanta coisa, é tênis, é sapato, enfim, roupas, coisas falsificadas, e não tem a mesma qualidade. E nessa questão de esticar, de ultrapassar a fronteira, essa fé falsificada ela não nos serve. Do que você está falando, Alexandre? Eu estou falando do que o Manual de Vida nos diz, lá em Mateus capítulo 7, verso 21 a 23. Texto difícil de ser lido, mas é uma realidade. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, ultrapassará a fronteira e entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, mas Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Rapaz, pensa num texto complicado, difícil de ser lido em nosso manual de vida. Onde é que a gente encontra esse tipo de gente? Você sabe? É na igreja. É justamente na igreja, gente. São aqueles que falam de Jesus. As pessoas se convertem. São aquelas pessoas que pregam, palestram, dê o nome que vocês quiserem, que lideram, que tornam-se líderes destacados, que ocupam funções importantes na comunidade de fé. Tornam-se diáconos, pastores, presbíteros, são plantadores de igrejas, são professores da tão conhecida escola bíblica dominical, cantam, tocam e por aí vai. Esse texto está falando de pessoas que vivem no nosso meio. São pessoas que parecem, sabe, que creem, parece que têm uma fé verdadeira, uma fé genuína. Por quê? Porque produz resultado. Não é como a fé inoperante, uma fé morta. É uma fé que produz resultado. Foi o que o texto acabou de dizer. Essa fé, ela mostra resultado. Mas o problema é o que Jesus declara para essas pessoas. Uma palavra dura, mas uma palavra verdadeira. Quando ele diz: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É a pessoa que se diz evangélica ou cristã, que se diz praticante desta fé, mas que de fato não a vivencia. Mas graças a Deus que existe um outro marco para a gente se apoiar. E esse marco é a fé verdadeira. A fé verdadeira. A fé que é declarada pelo apóstolo Paulo quando ele escreve a sua carta lá em Efésios capítulo 2, 8, 9, quando ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Em outras palavras, pela graça vocês vão ultrapassar fronteiras, viverão uma fé sem fronteiras. Vocês vão conhecer um território que somente pode chegar lá quem tiver essa fé. Somente. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem do que vocês fazem. Não vem de vocês. É uma dádiva, é um dom de Deus. Não vem pelas atitudes que vocês tomam, pelas obras que vocês praticam, para que nenhum de vocês, nenhum de nós, nos gloriemos, achando que nós somos o cara, quando não se trata de nós, mas tão somente sobre Ele. É isso. É a fé que
o autor aos Hebreus declara lá no capítulo 11, verso 1, quando ele faz uma síntese, ele define, ele deixa claramente definido o que é a fé. Ora, a fé é a certeza, a convicção daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, eu não posso ver, mas eu tenho convicção, eu tenho certeza, eu confio de que isso pode acontecer. Isso é real, embora eu não o veja. E eu penso que em 2024 o Senhor está dizendo para nós: se você está vivendo uma fé meramente religiosa, meramente doutrinária, não deixe que essa fé te limite, seja a sua fronteira e impeça você de ultrapassar para o outro lado, para uma fé mais profunda. Se você tem vivido uma fé, de certa forma, de certa maneira, uma fé inoperante, uma fé que você diz ser uma coisa, mas de fato não é, Deus está falando: eu quero que você experimente algo mais profundo. Eu quero que você experimente algo real. Eu quero que você sonhe viver algo que ultrapasse as suas fronteiras. Talvez você esteja aqui nessa fé que é uma fé operante. Uma fé onde você faz muita coisa, onde você talvez atenda ao chamado do Magno aqui, dizendo para servir, e você então, agora eu estou servindo, agora eu estou aqui em um GT, agora eu estou aqui envolvido, eu estou praticando a fé que o Senhor quer que eu pratique. Não, não se trata disso. Você é convidado a servir, a ter uma fé operante, mas uma fé verdadeira. É aqui que nós devemos estar. E essa série quer que a gente saia de qualquer um desses pontos, que porventura nós possamos estar, que porventura serve-nos como parâmetro, como lugar aonde nós estacionamos e nos limitamos na nossa fé. E Deus quer nos trazer para esse lugar, aonde nós vamos viver e experimentar uma fé genuína e verdadeira. Mas, Alexandre, como é que isso se dá? Como que isso funciona? Como é que isso vai ser trabalhado na minha vida, na minha história? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. A fé verdadeira é a fé que o salmista, e esse texto não está lá, mas o salmista fala que é uma fé que a gente recebe como resultado de uma espera, de uma esperança. O salmista no Salmo 40, ele diz assim: esperei confiadamente no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Eu não sei quais são os seus desafios, quais são as suas lutas, o que você vai enfrentar ao longo desse ano, mas independente de quais sejam as suas lutas, espere confiadamente no Senhor e permita que Ele, em meio às circunstâncias da vida, dessa jornada que você vai trilhar, permita que Ele trabalhe a sua fé. A fé que é uma fé verdadeira é a fé quando nós entendemos que Ele já nos tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. E Ele põe então os nossos pés firmados sobre a rocha. Sabe, a fé que faz com que a gente se torne testemunha. Conforme Atos capítulo 2 diz, vocês serão testemunhas em todo lugar por onde vocês forem. Vocês serão minhas testemunhas. É essa fé que essa nossa série vai tratar com a gente. Uma fé que nos arrancou daquele marco
que nos estagnava, que não permitia que a gente experimentasse coisas que só Deus pode nos dar e nos proporcionar, e nos coloca em um lugar firme, em um rochedo, uma fé verdadeira, inabalável, uma fé com limites, mas uma fé que vislumbra viver sem fronteiras, não pela sua força, mas pelo poder que há em Cristo Jesus. E a experiência de viver essa fé, a experiência de estar neste lugar, deve ser testemunhada, deve se passar adiante. E é isso que o Senhor quer trabalhar com a gente nessa temporada. E eu quero te convidar a seguir com a gente nessa temporada de fé. Essa fé, ela vai ter limites, ela vai ter fronteiras, sim, porque toda fé tem fronteiras. A gente vai crer até aqui, outros vão crer até aqui, outros vão crer até aqui, mas sempre haverá um limite, sempre haverá um limite para a nossa fé. Mas isso não significa que essa fé não possa ser trabalhada. Se você está neste lugar, saiba que existe uma fronteira que delimita o quanto você pode ir além. Mas assim como o efeito que vocês vão ver aqui agora, você também pode experimentar isso na sua jornada de vida espiritual, que é ter a sua fé esticada e ir além. E é interessante porque a fé, ela faz com que você alcance outros pontos e você vá além em outros pontos, mas observe que ela volta ao mesmo lugar. E é por isso que Deus, ele precisa fazer com que a gente continue sendo e se permitindo ser trabalhado na nossa fé, ser esticado na nossa fé, porque à medida que nós permitimos ser esticados na nossa fé, nós vamos experimentar coisas que estão além das nossas fronteiras. Por que a gente tem fé limitada? Por que a nossa fé é limitada, Alexandre? Por que a gente não consegue ter, de fato, assim, constantemente uma fé que deixe-nos ir sem limites? Porque nós somos fracos. Por conta da nossa fraqueza. Por conta da nossa pecaminosidade. A nossa natureza pecaminosa nos faz limitados. Por conta da nossa vida de oração, que é medíocre. A gente não ora, a gente não vivencia uma vida de intimidade contínua com Deus. A falta de disciplinas espirituais, a gente sabe que toda a orientação está aqui, o manual de vida está diante de nós, mas a gente não usa isso como deveríamos usar, a gente não dá a devida importância, mas isso somos nós. Por isso a nossa fé tem limites. Falta de disciplinas, deixamos de ler, deixamos de nos reunir como corpo de Cristo. É tão fácil para a gente, deixar de lado qualquer coisa que envolva a comunhão. A gente abre mão com tanta facilidade. É diferente demais daquilo que está escrito lá em Atos, que diz assim, e todos os dias eles perseveravam unânimes no partir do pão, de casa em casa. Havia comunhão contínua. Eles tinham o entendimento da importância de estarem unidos. E é por isso que nossa fé tem limites. Mas Deus quer falar algo com a gente. Pelo menos quer falar algo comigo. E eu estou dividindo isso com vocês nesta manhã. E quero continuar tendo essa oportunidade de falar com vocês, se permitirem, ao longo desta série. Essa é uma série para dizer o seguinte: esse limite, ele pode ser esticado, gente. Não importa onde você esteja, não importa qual seja o seu marco, esse limite pode ser esticado e você pode estabelecer novos marcos de fé. E a gente torce para que você chegue no marco de uma fé verdadeira. É sobre isso. Nós podemos crescer como corpo,
como comunidade, nós podemos crescer e devemos crescer como indivíduos para termos uma fé amadurecida, aonde nós não andamos por vista, nós não andamos por aquilo que nós podemos ver, mas nós andamos por aquilo que nós cremos. Os próprios apóstolos de Jesus, eles disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Se os próprios apóstolos, aqueles que estiveram ao lado de Cristo, estiveram com Ele, tiveram o cheiro dEle nas suas vestes, eles disseram: aumenta-nos a fé, por que nós não iremos suplicar isso ao Senhor? É possível termos a nossa fé aumentada. É possível ultrapassarmos as nossas fronteiras quando isso é trabalhado em nós. Aumenta a nossa fé. A fé, ela tem fronteiras, sempre terá fronteiras, mas queremos sonhar. E é essa a proposta. Vamos sonhar com uma fé sem fronteiras para Deus agir em nós e através da comunidade viva na cidade de Manaus. Eu não quero viver, experimentar outra coisa diferente disso esse ano. Se não for para isso, eu acho que não tem sentido permanecer nessa estrada. Se não for para experimentar o extraordinário de Deus através de esticar da fé, não tem sentido. Alexandre, mas me diz, você ainda não falou, como é que Deus faz isso? Como é que Deus trabalha? Como é que Ele então estica essa fé? Eu quero lembrar de algo que eu aprendi quando eu era bem novo. Meu pai, Luiz Barbosa, a profissão dele era fulineiro. Meu pai já está na glória. E desde muito cedo eu o observava na oficina que ele tinha. Ele era multiuso, né? Sabia um pouquinho de cada coisa, mas a especialidade dele era a funilaria ou a lanternagem, né? Como alguns conhecem. E era interessante porque meu pai era como se fosse um artífice, porque às vezes chegavam alguns carros que tinham dado PT, sabe? Perda total. E ele conseguia recuperar o carro, era impressionante. Impressionante. Às vezes ele refazia as peças, sabe? Os carros recebiam cada batida assim, que danificava demais a estrutura, enfim, a lataria do carro. Mas ali, vendo meu pai exercendo a sua profissão, eu tive algumas lições muito importantes, porque eu via que ele pegava às vezes um paralama, né, uma porta que havia recebido uma batida muito forte e afundou, deformou completamente aquela peça. E ele então pegava uma peça de metal bem lisa, adequada para... Tinha várias peças, né, adequadas para que o modelo, a modelagem daquela peça que ele queria trazer de volta, e ele então desmontava o forro e ele colocava a peça aqui, uma peça de ferro metal pesada, e ele então batia na peça. E ele batia com muita força. Meu pai era um negão, no armário, 2 de mim, fácil, né? Até 3, né, Carla? Verdade. E ele batia com muita força, sabe? E à medida que ele batia, o que acontecia com a chapa? A chapa que estava... Agora eu fui pensar de um negócio aqui, me confundi. Côncava ou convexa? Afundou. Côncava. Não é isso? Isso. Me ajudei, gente, por favor. Tá? Côncava. E aí, se você bater muito, ela fica convexa. É isso? Tá bom. Beleza. É que veio na hora, não tinha escrito isso lá, então, brincadeira. E aí, conforme bate, se você bate com muita força, o que acontece? Passa do limite. Então, ele pegava uma outra peça, ele batia e segurava. Batia e segurava com uma outra peça de metal. E ali estava a minha primeira lição de fé. Acho que vocês não entenderam, né? Vamos lá, deixa eu explicar. É que Deus, Ele pega as circunstâncias da nossa vida. Sabe quando você recebe aquela pancada na tua vida, assim, e que deforma?
E às vezes Ele precisa fazer daquela circunstância um momento de esticar a nossa fé, trabalhar a nossa fé. Então, Deus pega e Ele faz o seguinte: Ele bate e segura, bate e segura, bate e segura. Por quê? Para nos colocar novamente exatamente como nós deveríamos. Mas Ele bate, segura, bate, segura, bate, segura. Porque se Ele não segurar, extrapola. E a palavra do Senhor diz que não vem nenhuma provação sobre mim, sobre você, sobre nenhum de nós, que nós não possamos suportar. Amém? Às vezes é difícil a gente ouvir falar assim: mas Deus bate na gente. Veja atenção, Ele pega as circunstâncias, a gente já foi atingido, a gente já tomou a pancada, a gente já está arrebentado pela vida. Porque a palavra também diz que no mundo vocês vão ter dificuldades, aflições, vocês receberão pancadas do mundo. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci, ou seja, eu conserto esse negócio para você. Mas só que eu vou trabalhar com as circunstâncias. Eu vou trabalhar com aquilo que você hoje tem, o que você está vivendo. Então eu vou trabalhar com as circunstâncias. E então Ele bate e segura, bate e segura, bate e segura. A diferença é que o mundo bate para deformar. E Deus, Ele bate para dar forma. Para dar forma à nossa fé. Para que a nossa fé se torne uma fé verdadeira. Para que a nossa fé não seja uma fé falsa. Para que a nossa fé não seja uma fé inoperante. Para que a nossa fé não seja uma fé meramente religiosa. Ele bate para que a gente alcance esse lugar. E Ele estica a nossa fé com as circunstâncias da nossa vida. Estão entendendo? Faz sentido isso para você? É sobre isso que Deus quer falar com a gente nesse ano de 2024. Talvez você está diante de vários limites na sua vida. Eu não sei quais são, mas permita com que o Senhor estique a sua fé diante desses limites. Então, uma das maneiras que Deus Ele estica a nossa fé é dessa forma. É justamente pegando, batendo, segurando, batendo, segurando, batendo, segurando. Até o nosso limite. Mas a outra forma que Ele trabalha a nossa fé, e nós vamos ver muito isso nos personagens que nós iremos estudar aqui, é quando Ele coloca diante de nós uma visão. É quando Ele coloca diante de nós algo que nos atrai. Algo que na nossa força nós não damos conta. Algo que diante de nós sabemos que não dá. Mas por Ele, nele e para a glória dEle, é possível. Na dependência dEle, é viável. E é isso que o Senhor quer falar com a gente no início desse 2024. Existem algumas coisas que o Senhor quer tratar em nós. Algumas, talvez, batendo, segurando, batendo, segurando, batendo, segurando. Mas também existe esse outro jeito, que é dando para a gente desafios. E esse jeito é diferente. Porque você não sofre. Porque você não está no meio das consequências de uma circunstância que você está vivendo na sua vida. Você está bem, e Ele está dizendo assim: agora, garoto, agora eu quero te usar. Agora eu quero fazer algo extraordinário através da sua vida. Lembre-se, Ele dizendo: eu quero fazer, eu vou fazer. Não se trata da gente, não se trata de nós. E é incrível, porque Ele justamente pega as coisas mais fora de lógica, os seres mais improváveis, justamente para todo mundo olhar e falar assim: esse sujeito, essa figura, essa família, essa comunidade, como que pode acontecer isso? Não tem explicação. Tem, é Deus. É Deus. É Deus, somente Deus. Eu acho que Deus Ele usa essas duas coisas, sabe? Ele bate, segura, Ele nos dá desafios
para a gente seguir adiante. Agora, é uma escolha nossa, se nós vamos seguir ou não adiante. Se nós vamos ou não sair do ponto onde nós estamos e experimentar o lugar aonde só Ele pode nos levar. Teve momentos que Deus bateu, teve momentos que Deus desafiou, momentos que Deus esticou a fé de muitos homens, como eu e você, que estão aqui nesse manual. Empurrou esses homens para eles poderem ir adiante, irem além das suas fronteiras. Por que será que Deus está falando isso com a gente? Talvez porque diante de nós temos alguns desafios que, olhando para a realidade, a gente diga, não dá. Não dá. Talvez Deus está dizendo isso para nós nesse primeiro domingo do ano, porque Ele está nos desafiando, Ele quer nos desafiar, Ele quer colocar as nossas fronteiras mais adiante. Mas a gente está olhando e dizendo assim, tem pouco voluntário. Magno, não dá. Não dá, Josué. Tem pouca gente para trabalhar na mídia. Talvez a gente olhe e fale, não dá para a gente pensar em fazer isso agora, porque a gente não tem. Não dá para a gente fazer isso agora, porque tem pouca voluntários para as crianças. Cris, não dá, Cris. A gente não tem nem espaço aqui, sabe? A gente não tem nem espaço para segurar as crianças. É melhor a gente ficar, sabe? Vamos botar o pé no chão e vamos ficar quietinho no nosso quadrado? Eu verdadeiramente não sei como nós chegaremos no final desse ano. Mas eu posso dizer para você que nós temos uma oportunidade incrível de experimentar coisas extraordinárias desse ano de 2024. Como comunidade, mas como indivíduos, porque a comunidade são pessoas, comunidade não é estrutura, comunidade é gente. Gente como eu e você, com pontos talvez equivocados, até mesmo na sua fé. Aqui tem de tudo aqui nessa comunidade. Talvez tem gente que está aqui, agarrado na religiosidade, mas está aqui. Tem gente que talvez está aqui com uma fé inoperante, outros talvez estejam até correndo riscos, sérios riscos, de uma fé talvez não tão verdadeira assim, mas Deus quer trazer você para cá. E fazer com que nós juntos possamos saber o que está além das fronteiras. Domingo que vem tem mais, eu não vou continuar não. Eu só quero terminar lendo com vocês algo que eu quero que fique para vocês como uma oração. Porque talvez eu fale assim, Alexandre, mas e se não der? E se não tiver? E se der errado? E se, né? Eu quero ler uma poesia que para mim é uma oração que tem mexido comigo bastante. De Jefferson Pilar, quando diz, eu não vi o mar se abrir. Eu não vi coxa andar. Também não vi gigante nenhum cair, mas mesmo assim eu escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi cestos de pães e peixes se multiplicar. Mas pela fé, eu sei que o justo viverá. Talvez muitos duvidam e zombam de mim. Esse teu Deus não existe, Ele não vai te ouvir.
mas de fato isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que eu posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Só me ajude a crer, Senhor. E se o mar não se abrir, se Faraó, como nós ouvimos Daniel falando no último domingo, se Faraó me alcançar, eu não vou desistir, não. Eu não vou duvidar. E se porventura o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, eu tenho uma certeza. A certeza que esse marco trouxe para mim. A certeza de que amanhã vou acordar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi coxo andar, também não vi gigante cair, mas eu escolhi confiar. E é debaixo dessa oração que eu entro em 2024 dizendo para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eu continuo disponível para o que o Senhor possa fazer em mim e através de mim o que o Senhor quiser. Para a tua glória, tão somente para a tua glória. Só não me permita estar do lado de cá, do lado do eu, do lado das minhas limitações, desta fronteira da minha fé. Leva-me além. Leva-me a um nível mais profundo. Faça-me romper, ó Deus, os limites das fronteiras da minha fé. Leva-me para o lugar que o Senhor já tem preparado, aonde o Senhor será glorificado, e tão somente o Senhor será glorificado. Eu quero te convidar a cantar essa canção do ponto aonde você está. Talvez você esteja naquela fé, aquele ponto, aquele marco do positivismo, né? Vai dar certo, vai dar certo. Já deu certo. A gente usa essa frase, né? Talvez você esteja só no ponto da religiosidade, da doutrina, e tão somente da doutrina. Talvez você esteja com uma fé morta, sem produzir coisa alguma para a tua vida e para a vida das pessoas que estão à sua volta. Talvez você esteja incluído nesse lugar tão difícil, aonde Jesus vai dizer: olha, eu não vos conheço, saia desse lugar. Conheça ao Senhor, ultrapasse essa fronteira e chegue no lugar de fé, aonde você vai experimentar o que só Ele pode nos conceder. Então cante, rompendo em fé.